Fala, empreendedor! Chegamos à aula de número 5, que a gente vai falar sobre segurança e futuro. Eu sou o Wellington Marques e, como de costume, bora para a tela do meu computador. É isso aí. Olha só, empreendedor. Então, a gente já falou aqui sobre mentalidade, estrutura de trabalho, controles essenciais, rotina financeira e, por fim, a gente vai estar falando aqui sobre a segurança em futuro. Lembrando que esse daqui é o mapa, isso aqui é o caminho que você tem que fazer para você conseguir dar os primeiros passos, criar uma rotina ali do que você precisa fazer, tudo certinho, tá? Então, se você seguir aqui esse passo a passo, eu tenho certeza que ao final desse curso aqui, mini cursinho aqui, você vai conseguir controlar as suas finanças, né? Não vou entrar aqui em cada tópico especificamente, mas sabemos que a gente já falou de mentalidade, repetindo aqui, estrutura de trabalho, controles essenciais, rotina financeira e, por fim, uma das aulas também que é bem importante, a gente vai falar sobre segurança em futuro. Sim, falar sobre segurança e futuro. Dentro de segurança e futuro, eu quero trazer duas coisas que são muito importantes: a reserva de emergência e também a distribuição de lucro, tá? Por quê? Fazendo tudo isso daqui, qual que é o intuito dessas aulas, né, na realidade? É que a gente acaba recebendo muitas perguntas falando que, além de trabalhar, a pessoa, o empreendedor trabalha, 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 chega ao final de cada mês ele não sabe para onde o dinheiro vai. Isso, na realidade, é a realidade de muitos empreendedores, tá? Porque eles acabam ali misturando a despesa da pessoa física na despesa do CNPJ, não ter uma rotina para controlar tudo que sai, tudo que entra. Então, a consequência disso é justamente essa, é você não saber para onde está indo o seu dinheiro, né? E porque ao fim da nossa jornada, do que a gente veio falando aqui de organização, entre essa questão de reserva de emergência e a destinação do lucro, tá? Reserva de emergência já fala, é para uma emergência, tá? Vamos dar um exemplo de alguma emergência aí. Seria uma reserva para quando acontecesse aquela paralisação global que teve há um tempo atrás aí, e maioria das empresas precisou ficar com seus colaboradores em casa, mas as suas despesas continuam chegando, né? A reserva de emergência é justamente para suprir aquelas despesas fixas ali, que a empresa tem, em casos que, por algum motivo, de força maior ou não entra mais dinheiro na empresa, tá? A gente costuma trabalhar com reserva de financeira em relação o custo mensal da empresa, né? Vou dar um exemplo. Em termos de despesas fixas dentro da empresa, R$ 10.000. E aí você coloca tudo, aluguel, contador, são aquelas despesas que, independente se você vai faturar ou não, aquela despesa vai acontecer. Então a gente leva essa questão de reserva de emergência justamente para cobrir esses custos em casos que a empresa não consegue mais produzir, gerar mais receita por N motivos, né? Ah, não tá conseguindo vender, ou então teve que cessar as operações, mas vai continuar pagando aluguel, contador, porque a empresa não vai fechar, enfim. É quando você não tem possibilidade de pagar as contas, essa reserva de emergência aqui, que é um caixa da empresa ali, vai suprir isso daí. E a gente costuma fazer essa reserva de 3, 6 meses ou um ano, tá? Então você vai pegar aquele valor que você tem de custo da empresa lá e você vai projetar isso daí para 3 meses, 6 meses, um ano. Como a gente pegou de exemplo R$ 10.000, se for 3 meses, vai ter que ter lá R$ 30.000 guardado ali como reserva de emergência. Se for 6 meses, 60.000. Se for um ano, R$ 120.000 guardado, tá? Diferente da destinação do lucro, que seria uma distribuição de lucro ali. Lembrando que o empreendedor ele não fica rico com prolabore, ele fica rico com distribuição de lucro. E distribuição de lucro, Will, seria o quê? Não é a empresa vendeu, pagou as receitas, pagou as despesas, tudo, já tem a reserva de segurança, sobrou lá R$ 20.000. Pego esses 20.000 e mando tudo para minha PF como distribuição de lucro? Não. A distribuição de lucro a gente entende que o quê? Tem que ser dividida no mínimo em três, né, em três partes. Uma para quê? Uma para o dono da empresa, que é o gestor da empresa ali. Uma para a empresa, como reserva de oportunidade. Que seria essa reserva de oportunidade? Olha, eu trabalho ali com compra de vestuário. Né? Vou dar exemplo aqui de roupas. Eu compro mercadoria para vender para minha loja e aparecer uma oportunidade. Se eu comprar mais mercadoria de um fornecedor, ele vai fazer mais barato. Então, essa reserva de oportunidade entra justamente nessas opções. Ah, quero trocar ali, vou comprar outras mercadorias. É justamente para isso. É reserva de oportunidade que não interfira ali no seu fluxo de mensal de despesas, tá? E a terceira seria uma reserva da própria empresa, que seria a reserva de segurança da empresa, tá? A gente falou de reserva emergência, né? Que entrou naqueles tópicos que a gente falou atrás, mas tem que ter uma reserva da própria empresa. Que você pode destinar para fluxo de caixa, entre outras coisas. Né? O que eu vejo muito o pessoal fazendo, sobrou 10.000 de lucro, deu 10.000 de lucro, esses 10.000 é seu. Não, né? Divide isso daí pelo menos em dois, três partes e você garante o seguro, né? O futuro ali da sua empresa, o seu futuro, e você consegue ter capital para injetar no seu negócio, né? Isso é o mais importante. E essa aula aqui, não adianta nem eu exemplificar bastante, é só conscientizar você que tudo que você ganha na empresa, você vai ter que guardar uma parte, né? Por quê? Porque o futuro pode chegar que você precisa de uma oportunidade, pode acontecer que você não vai conseguir produzir, mas as suas despesas vão estar lá acontecendo, então é sempre importante a gente ter o quê? Uma reserva financeira para a empresa,
e a distribuição de lucro ser bem distribuída, nunca distribuir tudo para o sócio. Sempre deixa ali uma parte reservada, aplicada ou até mesmo ali no fluxo de caixa, para que você possa utilizar e usufruir disso daí lá na frente, tá certo? Então a aula de hoje é mais falando sobre ali a segurança e futuro, é um tópico que é muito extenso, mas aqui eu quis trazer um pouco mais simplificado para que vocês consigam ter uma ideia, mas nada disso vai acontecer se vocês não fizerem os passos anteriores, né, que é ali separar o CPF da PJ, que são os primeiros tópicos que a gente veio trabalhando ao longo dessa jornada, né. Se vocês precisarem revisar, as aulas estão disponíveis lá na nossa trilha lá de organização financeira partindo do zero, lá no nosso canal do YouTube. Fiquem à vontade, comentem aqui embaixo aqui qual que foi a sua maior dificuldade, qual se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem aqui voltar aqui nas aulas anteriores, né, pode deixar lá comentário abaixo das aulas, se tiver alguma dúvida, eu vou ficar feliz em estar esclarecendo para vocês. E por hoje, finalizamos a nossa trilha Organização Financeira partindo do zero. Até mais.